Então, crianças, a gente hoje vai ficar com a segunda parte da correção da apostila 7 de Geografia. Hoje nós iremos falar sobre a parte que se refere à hidrografia do nosso país e do nosso município. Vocês viram, assistiram nos vídeos que eu enviei, o que é hidrografia, que é a parte que estuda as águas que compõem o nosso planeta. Então a gente vai ver uma partezinha dela, que são as águas que compõem a hidrografia do nosso país. E vocês viram que ela é dividida em bacias, bacia amazônica, bacia do Rio São Francisco, bacia do Rio do Prata, por aí vai. Eu não decorei, mas se eu for estudar, eu vou saber onde achar. E a hidrografia que compõe as águas do nosso município. O nosso município, ele é rico em água. Tá? Porém, conforme tá havendo assim, crescimento populacional, lembra que eu falei que desde que o ser humano surgiu no planeta, ele vem modificando a paisagem, ele vem modificando o ambiente e acaba degradando de uma maneira mais rápida. O que é degradar? Destruir, acabar, né? Estragar. Então acaba degradando esse ambiente mais aceleradamente, né? Que a natureza iria, mas só que a natureza vai fazendo as coisas bem devagar. Então, conforme o ser humano, as pessoas foram vindo morar em Rio das Ostras por conta de emprego, a procura de emprego. É assim que começou a movimentar a extração do petróleo em Macaé. Rio das Ostras se tornou uma cidade em que boa parte dos trabalhadores de Macaé moravam aqui, vieram morar aqui. Não sei porquê, mas a maioria vinha para cá. Mudou um pouco. Então, o que acontece? Esse pessoal que veio para cá, eles acabaram invadindo terras, fazendo loteamento sem permissão da prefeitura, porque quando tem a permissão da prefeitura, a prefeitura exige várias coisas para legalizar aquele loteamento. Infraestrutura, saneamento, pavimentação, instalação de postes para puxar energia. Então, quando é legalizado pela prefeitura, a coisa é bonitinha. Quer um exemplo? Quem já foi daqui para Macaé, viu ali depois do Mar do Norte, Balneário, né? Tem aquele posto de gasolina antes da patrulha. Do lado direito, quem vai para Macaé, tem o Alphaville. O Alphaville foi um loteamento autorizado pelo município. Tanto que antes de vender aqueles terrenos, o que os construtores fizeram? Eles pavimentaram. Antes de pavimentar, fizeram canalização da rede de esgoto, saneamento básico, puseram canos de água potável, pavimentaram, dividiram os lotes direitinho, em tamanhos iguais, né? Não sei, a pessoa pode ter comprado mais de 2 lotes. E puseram rede elétrica. Esse é um loteamento legal. Mas quando não é legal, o pessoal invade. Invade porque assim o âncora começou, invadiu. Ficou um bom tempo sem pavimentação, a parte da frente do âncora. Porém, as invasões que aconteceram posteriormente, não tem. Então, tem muitas ruas ainda lá que ainda não estão pavimentadas, não tem nem paralelepípedo, né? Porque o pessoal foi invadindo, e foi, o negócio é morar, sair do aluguel e tal, né? E o que aconteceu? Não tendo essa infraestrutura direito, o que acontece? A água do esgoto doméstico, a água suja, né, foi utilizada, é jogada onde?
no rio. Então, antigamente, quando eu vim para cá, muitas pessoas pescavam, nadavam no rio Judiá, né, dessa parte aqui do Âncora. Hoje em dia, não. Praticamente o valão. Por quê? Por conta das invasões, por conta das moradias sem infraestrutura local. Então, você vai para lá, você até hoje tem um monte de gente que fica no meio do barro, chega cheio de barro e tal, certo? Então, vamos lá para a correção. Então, como vocês assistiram no vídeo, conforme eu expliquei, então, vamos partir para a correção da atividade referente à hidrografia. Aqui vem explicando o que é rio, o que é nascente e o que é foz. Terça-feira eu falei sobre os afluentes. Então, aqui nessa imagem a gente vê esses exemplos de nascente, que é onde o rio nasce. Geralmente ele nasce em cadeias de montanha e vem descendo. Por que eu falo que ele vem descendo? Porque se ele nasce em cadeia de montanha, no alto, então significa que ele está na parte mais alta. E a água tem que correr, né? A modo de falar. Então, se ele corre, é porque aonde ele está passando é o lugar mais alto que vai descendo. Então, olha só, ele vai, olha só, descendo, aí vem para a cachoeira e vem aqui. Isso aqui é o rio principal, tá? É o rio principal. E desse rio principal, o que acontece? Vem os afluentes. São os outros rios que desaguam no rio principal. E se vocês prestaram atenção no vídeo sobre o Rio das Ostras, acontece isso. O rio Jundiá, faz conta que isso aqui é o Rio das Ostras, tá vindo aqui, faz conta que esse aqui é o rio, tá correndo, tá? Vamos ver essa parte aqui. Aí vem o rio Iriri, encontra com o rio Jundiá, e dessa parte aqui é formado o Rio das Ostras, certo? Então, eles chegam até a foz. A foz é a parte onde a água desemboca, vai até o mar, certo? Então, a pergunta do número 1 é a seguinte, desculpa. A pergunta do número 1 é a seguinte: o que é nascente de um rio e a foz? A resposta é essa aqui. Nascente é o ponto de origem do rio. Foz é o lugar onde o rio desemboca, deságua. Certinho? Então, vamos para a próxima questão. Bem, aqui vem falando sobre os tipos de rios que formam a hidrografia brasileira. Então, a maioria dos rios que formam a nossa hidrografia, ele é permanente. Ou seja, é um rio perene, ele não seca nunca, a não ser que aquele lugar onde está o afluente, aquela região onde nasce o rio, por onde ele passa, esteja passando por uma estiagem muito forte. O que é estiagem? É o período de seca que cada região passa de tempos em tempos, conforme a época do ano, tá? Então, vocês podem ver aqui que o rio Jundiá, às vezes, baixa o nível dele, diminui a quantidade de água que vem da serra lá de Cantagalo e tal, mas ele não seca, tá? Então, tem período do ano que é menos produção de água ali, tá? Porque há pouca chuva, é um período seco, mas ele não seca, porque ele é um rio permanente. Agora, há alguns rios que eles secam durante período de estiagem. Então, a gente chama esse rio de rios temporários.
e correm apenas no período de chuvas. Esses rios localizam-se nas áreas mais áridas do território brasileiro, ou seja, áridas, nas áreas mais secas. Então, geralmente na região Nordeste, tá? Que é o lugar mais seco do nosso Brasil. Então, quando chove, que está no período, lá quando eles falam assim, época de chuva, eles chamam de inverno. Quando é o inverno deles, tá? Esses rios temporários, eles correm. Acabou a época de inverno, ele volta a secar, certo? Então, aqui a gente vê o Rio Negro, que é um rio perene. Aqui a gente vê o Rio Paraíba do Médio, município de Viçosa, estado de Alagoas, né, em período de estiagem, tá? Isso aqui tá no período de estiagem. Então, a gente pode falar que é um rio, como que eu vou falar? Rio temporário. Época de seca, o rio seca, tá? Então, aqui é resposta oral, é balãozinho. Se tem um balãozinho, é resposta oral. Então, vem aqui número 2. Há rios perenes no lugar onde você vive? Se sim, cite o nome de um. Não, aqui Rio das Ostras não tem rio. Aqui Rio das Ostras? Ah, sim, desculpa. É rio perene, não é temporário, não. Todos os rios que tem aqui são perenes, ou seja, eles não secam nenhum. Vamos dar o exemplo do rio que corta aqui o bairro da nossa escola, que é o Rio Jundiá. Como eu disse, ele diminui de volume, mas não seca. Agora, em Rio das Ostras, há algum rio temporário? Não, não temos rios temporários.